Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo para o canal da LumiKit. Aqui é o Dimitri e neste vídeo vou dar uma visão geral sobre a interface A4, mostrar a instalação, configuração e uso dela. A A4 é uma interface ArtNet DMX, com proteções e funcionalidades adicionais com foco para projetos arquiteturais, como iluminações de pontes, prédios, igrejas, entre outros. A principal forma de uso dela é pelo modo ArtNet, conectado diretamente a um computador, ou a um roteador, hub ou switch de rede que esteja conectado diretamente ao computador, recebendo o sinal do software de iluminação. Porém, ela também pode ser usada sozinha, reproduzindo programações em um pendrive, que chamamos de modo playback. Depois eu vou explicar mais em detalhes. Pegando a interface aqui, conseguimos ver que ela tem essas marcações nela. Cada uma dessas marcações é uma descrição dos conectores e botões. Aqui na parte traseira temos a entrada de energia pelo conector Borne. Aqui na parte de cima nós temos o display gráfico e os botões para configuração. E aqui na parte frontal temos as saídas DMX pelos conectores RJ45, o conector USB para pendrives e o conector de rede. O display gráfico mostra informações sobre a configuração atual, se ela está no modo ArtNet ou na configuração ArtNet, e se está no modo Playback, com programações válidas, ou se o pendrive não foi reconhecido. O botão 1 ativa o modo ArtNet quando pressionado apenas uma vez, e entra na configuração do ArtNet quando mantendo pressionado por 15 segundos. O botão 2 ativa o modo Playback quando pressionado uma vez, porém apenas caso tenha um pendrive no formato correto, conectado e com programações válidas. Caso contrário, ele mostra uma mensagem avisando para conferir e volta para o modo ArtNet. O botão 3 salva as alterações caso a gente esteja na tela de configuração do ArtNet, ou chama a programação anterior, no modo Playback. O botão 4 cancela as alterações caso esteja na tela de configuração do ArtNet, ou chama a próxima programação no modo Playback. As 4 saídas DMX são em conector RJ45, e cada saída é um universo DMX normal, com 512 canais. O conector USB é para colocar o pendrive quando for utilizar o modo Playback. É muito importante comentar que essa porta USB foi desenvolvida para conectar pendrives apenas. Conectar qualquer outro dispositivo aqui pode danificar a interface. E o conector de rede Ethernet é para o modo ArtNet, para que a interface receba o sinal do computador. Aqui no meu sistema eu vou ter duas luminárias DMX, duas interfaces A4, um switch de rede e um computador com LumiKit Show. Agora eu vou fazer as ligações, mostrando primeiro o controle pelo modo ArtNet e depois pelo modo Playback. Começando pelo DMX. Em cima da interface e também no manual dela, tem a pinagem do conector RJ45 para o DMX, caso seja necessário. Eu vou pegar um cabo de rede e sair do DMX0 até uma luminária. Agora a ligação do ArtNet. Vou conectar a interface ao meu computador. Como vou usar duas interfaces, vou utilizar um switch de rede para intermediar a comunicação. Eu poderia ligar a interface diretamente ao computador também, porém só tenho uma entrada de rede nele. Com as ligações feitas, vou começar os testes no modo ArtNet. Para ter certeza que a comunicação entre as interfaces e o computador está funcionando, eu vou abrir o prompt de comando e dar um ping na interface, digitando o comando ping 192.168.030. Caso ela responda, está funcionando. Caso contrário, eu teria que rever a minha ligação e conferir se as interfaces estão nos IPs corretos. Vou digitar um IP que não existe na minha rede para ver o que acontece. Eu também consigo acessar as interfaces pelo navegador de internet. Basta digitar o endereço IP das mesmas no campo de busca. Aqui eu consigo alterar algumas configurações de rede, universo ArtNet e sinal DMX. Lembrando que eu não preciso estar conectado à internet para acessar dessa forma.
posso configurar as interfaces em unicast ou em broadcast. Em unicast, o sinal ArtNet é enviado apenas para o controlador que eu quero que receba o sinal. Aí eu devo configurar cada controlador que eu vou usar. Enquanto em broadcast, o sinal é enviado para todos os controladores que estão na rede, porém com a configuração mais simplificada. Recomendamos o broadcast em sistemas onde terá apenas um controlador, pois caso tenha mais de um, o sistema ficará lento. Primeiramente, vou fazer a configuração em unicast. Abrindo o LumaKit Show, vou em Interfaces, Configuração das Interfaces. Nesta janela, vou clicar no botão Alto, e como a minha rede está configurada corretamente, após alguns segundos, as interfaces já são localizadas automaticamente. Agora eu só preciso arrumar a sequência dos universos DMX. Clicando em Confirmar, ali no display da interface deverá estar com OK embaixo de cada universo, indicando que a configuração foi feita corretamente. Eu também posso adicionar manualmente as interfaces pelo botão Adicionar ArtNet Controller. Na janela que vai abrir, o campo Observação será o nome do controlador, endereço IP local, o endereço IP do computador, IP destino, o IP da interface que eu estou configurando, quantidade de universos, a quantidade de universos DMX da interface, e o universo DMX que é inicial. Como essa é a primeira interface, começará em 0, e a outra começará em 4. Agora eu vou fazer a configuração em broadcast. Ali na janela Configuração de Interfaces, vou clicar no botão Adicionar, ArtNet Controller Server, e ao invés de colocar IP destino, o IP da interface, vou colocar o 255.255.255.255, ou seja, para toda a rede. Aqui para os testes que eu vou fazer, vou deixar em unicast. Agora com as interfaces devidamente configuradas, vou configurar minhas luminárias e fazer alguns testes para demonstrar o funcionamento. A interface A4 também pode ser utilizada para controlar a iluminação sem estar conectada a um computador. Este é o modo que chamamos de modo playback, onde ficam gravadas programações em um pendrive, podendo trocar as programações pelos botões da interface. Vou demonstrar como configurar. Para isso, no LumaKit Show, clico em Interfaces, Criar pendrive ou cartão SD de playback. No item 1, seleciono a opção ProX4 ou A4 USB. No item 2, a não ser que eu queira uma configuração bem específica, eu não preciso alterar nada aqui, deixando como está, e seguir para o item 3. No item 3, vou selecionar as cenas para programação.
Aqui na esquerda eu tenho a lista com as cenas que eu criei, e na direita a lista com as programações que irão ser gravadas no pendrive. Para adicionar a cena, basta clicar nela e depois no botão adicionar. Posso também definir o tempo de execução de cada cena, clicando sobre a cena que eu adicionei e alterando o valor do campo duração de cena. Aqui nessa segunda lista, cada linha será uma programação, lembrando que podemos ter até 20 programações. E também em uma programação, eu posso ter mais de uma cena. Basta clicar do lado da cena já adicionada e adicionar uma nova. Posso fazer isso várias vezes. E por fim, no item 4, clico em Atualizar. Seleciono a unidade que seria o meu pendrive e clico no botão Criar. Após alguns momentos, a programação está pronta e posso inserir o pendrive na interface. Aqui na interface, com o pendrive inserido e com as programações válidas, pressiono o botão 2 e a interface entra no modo Playback, já reproduzindo a programação. Posso trocar entre as programações salvas pelos botões 3 e 4. Para voltar para o modo ArtNet, aperto no botão 1. Então é isso, pessoal. Neste vídeo conhecemos um pouco mais a A4, como instalar, como configurar e como controlar a iluminação pelo software. Caso vocês tenham dúvidas, podem encaminhá-las por e-mail que aparece na tela. Até a próxima!